Eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer para vocês um tema que está muito à baila por conta da morte prematura de um bebê, por conta da pré-eclâmpsia. E eu trouxe aqui para debater esse tema tão urgente e tão importante o Dr. Ricardo Tedesco. Ele é médico, professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e presidente da SOGESP em Campinas. Seja bem-vindo, Tedesco. Obrigado. Me fala, a pré-eclâmpsia é uma grande nuvem de preocupação para a gestante? Bom, Ariadne, primeiro a gente precisa entender o que é a pré-eclâmpsia, que apesar da importância que ela tem dentro da assistência obstétrica, ainda muitas pessoas desconhecem. Pré-eclâmpsia é uma condição clínica, uma patologia obstétrica, que tem uma relevância muito grande por dois motivos. Primeiro, porque tem uma incidência elevada. Segundo, porque tem um potencial de gravidade muito grande, tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista fetal. E o que é a pré-eclâmpsia, né? Então, é uma condição em que a mulher, absolutamente saudável, começa a sua gestação sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma patologia, sem nenhuma condição adversa. E num dado momento, sempre na segunda metade da gestação, então a partir lá do quinto ou sexto mês de gestação, subitamente ela tem um ganho grande de peso, mas é assim, uma coisa significativa. Ela tem um ganho assim de 7 quilos numa semana, né? Ela Nossa. fica totalmente demasiada, ela fica inchada. Um inchaço que pega todo o corpo, não só os membros inferiores, mas também as mãos e a face, e fundamentalmente uma elevação da pressão arterial. Então, uma grávida que vem De boa. transcorrendo bem na sua gestação e de repente ela se vê super inchada e ela tem a pressão aferida, mostrando os níveis que subitamente se elevam. Depois, laboratorialmente, geralmente essa mulher apresenta também perda de proteína pela urina, né? O que a gente chama de proteinúria. E por que isso acontece? Exatamente, apesar da importância, da relevância que ela tem na assistência obstétrica, pelo, como eu disse, pelo potencial de gravidade, não se sabe até hoje, né, de fato, o que leva a algumas mulheres a desenvolverem a pré-eclâmpsia, né? A gente sabe que existem fatores de risco, existem mulheres que apresentam predisposição, existem fatores externos que potencializam, né, esses riscos. Mas, fundamentalmente, por que algumas mulheres que são submetidas às mesmas condições adversas não desenvolvem pré-eclâmpsia, enquanto que outras desenvolvem quadros severos, né, de pré-eclâmpsia? Então, a etiologia da pré-eclâmpsia ainda é obscura. A gente tem teorias para explicar, e essas teorias elas passam muito por questões genéticas. Então, parece que existe um terreno favorável para a pré-eclâmpsia. Então, algumas mulheres têm consigo, né, algum marcador genético que a torna mais suscetível à pré-eclâmpsia. Isso explica por que mulheres que têm mãe com pré-eclâmpsia tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Mulheres que têm irmãs com pré-eclâmpsia têm mais chance de ter pré-eclâmpsia. Então, tem um componente genético, mas tem também um componente imunológico. E isso explica por que uma mulher desenvolve um quadro de pré-eclâmpsia com um determinado parceiro e não desenvolve com outro parceiro. Então, alguma coisa do ponto de vista imunológico falha nessa interação que existe entre os parceiros, né, no processo reprodutivo, e aí essa mulher que traz essa predisposição genética desenvolve o quadro de E a pré-eclâmpsia. gente não consegue nem mapear geneticamente isso ainda. Ainda não existe nenhuma definição, né, nenhum marcador do ponto de vista genético que a gente consiga identificar quais mulheres que vão ter e quais mulheres que não vão desenvolver. Agora, Ricardo, quando ela se dá essa condição, a mulher inchou, ela fica internada? Nem sempre, nem sempre. A pré-eclâmpsia, a gente costuma dizer que é uma doença que tem múltiplos fenótipos. O que significa isso? Ela tem múltiplas caras, ela tem múltiplas formas de se apresentar. E aí a gente tem um espectro, né, de apresentação clínica, desde casos que são mais leves,
com uma evolução benigna do ponto de vista materno e fetal, como casos extremamente severos, como foi o caso dessa cantora, né? Que teve a interrupção muito prematura da gestação e que acabou, infelizmente, perdendo um recém-nascido com uma Eu prematuridade acho que ela ficou extrema. 24 semanas internada, né? Foi um tempo grande de internação, né? Exatamente. Então, ela está no extremo do espectro, do extremo de Da maior gravidade. gravidade do espectro, né? Agora, toda vez que eu vi na minha vida mães com pré-eclâmpsia, essas crianças nasceram prematuras, elas acabaram. Como é que é isso? Não necessariamente. A gente tem por princípio o seguinte: uma vez feito o diagnóstico, a gestação nunca deve ultrapassar 37 semanas. Né? Tá. A única exceção a isso é se ela desenvolveu o quadro de pré-eclâmpsia depois disso. Então, vamos imaginar que você está acompanhando uma gestante no pré-natal, ela passa pelas 37ª semana sem nada, 38 semanas sem nada, e com 39 semanas ela tem esse aumento súbito de peso, o edema e a hipertensão. Então, tudo bem, ela chegou em 39 semanas, mas salvo essa situação, se você diagnosticou antes de 37 semanas, você nunca vai deixar a gestação ultrapassar a 37ª semana. E por que isso? Porque 37 semanas é a idade gestacional em que o feto atinge a maturidade. Então, se ele está maduro o suficiente para ter uma vida extrauterina perfeitamente normal, sem auxílio de nenhum recurso, não há sentido em manter a gestação No risco, né? com risco, com potencial risco de abruptamente ela ter uma complicação. Então, nunca se passa de 37 semanas. Agora, sim, como a doença se manifesta a partir de 20 semanas, como eu disse, é da segunda metade da gestação, então existem casos em que ela já se abre clinicamente com 25 semanas, 27 semanas, 30 semanas, e aí muito frequentemente a gente acaba tendo que interromper a gestação prematuramente. Então, existe uma relação muito íntima entre pré-eclâmpsia e prematuridade. Tá. Agora veja, qual é o tratamento dessa mãe no decorrer da gestação? Deu-se a pré-eclâmpsia e como é que nós vamos medicá-la? E como é que é isso? O que acontece? Olha, veja, como eu disse, né, ela é uma doença que incide com uma relativa frequência, né, e vale a pena aqui já a gente citar, né, qual é a frequência. A gente tem na literatura incidência variando de 1,5% a 7% das gestações, né, dependendo das condições. Aqui no Brasil também. No Brasil também, né, na nossa região aqui, em torno de 2% das pré-eclâmpsias, de gestantes com pré-eclâmpsia. Se você parar para pensar que gestante é uma mulher que tem que estar em idade reprodutiva e, portanto, geralmente é jovem, né? E na maior parte das vezes são saudáveis, são rígidas. Você ter que 2% dessas gestantes podem ter a sua gestação complicada por pré-eclâmpsia, você entende que é uma incidência alta, né? E ela, como eu disse, potencialmente ela pode ser muito grave, de tal forma que na maioria dos países, principalmente os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ela representa a principal causa de morte materna. O que significa morte materna? Morte materna é quando a mulher morre em decorrência de uma complicação da gravidez. Então, ela morreu porque ficou grávida. Se ela não tivesse ficado grávida, ela não teria morrido. Então, se você pegar todas as possibilidades que podem levar a isso, você vai encontrar que, na grande maioria dos países, a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte. Quando não é a principal, é a segunda principal, como é na nossa região aqui também, né? Então, acontece com bastante frequência e tem um potencial de gravidade muito grande. Apesar disso tudo, apesar dessa importância toda, curiosamente, ainda não existe um tratamento para a pré-eclâmpsia. Então, não existe um medicamento que você fale, olha, esse remédio aqui, ele vai reverter, vai tratar a sua pré-eclâmpsia. O que a gente faz, na verdade, é controlar o estrago que a pré-eclâmpsia faz. Então, se a pressão sobe, você usa um antihipertensivo para baixar a pressão. Se você tem alterações laboratoriais, você vai monitorando, tentando com isso ganhar tempo para o feto ir ganhando mais maturidade, até o ponto que você diz assim, olha, agora não há mais condições de esperar, porque o risco materno ou fetal, ou materno e fetal é muito grande. Então, na verdade, você não trata. Então, veja, nós estamos diante de uma situação que é extremamente grave, que mata um grande número de mulheres, e aqui vale a pena a gente dizer também, as últimas estimativas, né, da Organização Mundial de Saúde, a gente tem 76 mil mortes maternas por ano
em decorrência da pré-eclâmpsia e 500 mil mortes perinatais. Perinatais é do nenê ou do fetinho antes de nascer ou do nenê depois que nasce. 76 mil mortes maternas significa dizer o seguinte: você tem uma morte de uma mulher a cada 7 minutos por pré-eclâmpsia. No mundo, a cada 7 minutos uma mulher morre. Então, apesar dessa gravidade, né, apesar de toda essa importância, não existe um conhecimento do que leva para a eclâmpsia, quem vai desenvolver de fato para a eclâmpsia, e não existe um tratamento, uma coisa que você consiga reverter ou interromper ou bloquear a doença. Nossa, cai na sorte, né? É a sorte, né? Então, de ter ou não ter, sim, tem muito a ver isso, mas a gente vai acho que falar também dos fatores predisponentes, Sim, e como é que a gente pode prevenir isso, Agora, né? você, como professor titular da FMJ, médico da UHU também, do Hospital Universitário, a nossa rede está apta a lidar com isso? A reconhecer precocemente, a adaptar, interagir com essa mulher? Sim, aqui falando do nosso município em si, né, a gente tem uma cobertura de assistência pré-natal muito boa, ela é universal. Em Jundiaí não existe uma gestante que não tenha acesso ao pré-natal, só se ela não quiser. Mas e esse médico reconhece aonde ela estiver, o médico, né, o especialista, né, o obstetra, e mesmo o clínico, ou quem faz medicina de família, ou a enfermagem, extremamente importante a assistência que a enfermagem presta, porque muitas vezes ela é a primeira que tem contato com a mulher, né? Então, sim, as pessoas estão treinadas. Agora, o que é muito importante, e acho que essa é a maior importância desse nosso bate-papo aqui, de difundir esse conhecimento, é que a população precisa ter conhecimento. A mulher, a gestante, precisa ter conhecimento. Ela precisa saber que isso existe e o que deve chamar a atenção dela. Não, deve procurar imediatamente o médico. Porque ela deve procurar, exatamente. Se a gente ganhar 5 quilos, 7 quilos de peso de um dia para o outro, não está normal. Não está normal, exatamente. E aí, sim, por que nos países mais pobres a gente tem uma incidência maior de pré-eclâmpsia e a gente tem uma incidência maior de morte por pré-eclâmpsia, diferente dos países ricos? Porque nos países pobres elas são prontamente atendidas, elas têm acesso ao atendimento, são diagnosticadas e aí você faz a intervenção oportunamente. Se você demora nessa assistência, aí é que a coisa complica. Tá. Agora, a gente está falando todo sobre os problemas, né? E a gente já está com uma taxa de maternidade baixa, de natalidade baixa no país, né? Caindo, que é uma preocupação. É uma preocupação e aí é mais um fator preocupante. Quais então são a predisposição, hábitos? O que essa mulher pode fazer? Eu sempre brinco com as moças, eu falo assim, olha, a gestação começa bem antes. Sim, você quer se preparar, você se prepara antes. Você está corretíssimo. Exatamente isso. A assistência pré-natal, na verdade, começa no período pré-concepcional. Exatamente. Antes de você ficar grávida. Isso seria o ideal, uma gravidez planejada, né? Você eu fiz isso, eu fiz todos os exames, fui conversar com a dentista. Perfeito. Eu olhei compatibilidades, né? Você tem que entrar na gravidez no seu melhor, na sua melhor condição, né? Melhor que você puder estar, né? Mas veja bem, primeiro a gente tem que partir do princípio que toda mulher pode desenvolver pré-eclâmpsia, toda grávida, né? Obviamente é uma complicação da gravidez, né? Só grávida tem pré-eclâmpsia. Então todas podem desenvolver, mas existem sim as mulheres que têm uma propensão maior, são as chamadas gestantes de risco, né? Quais são essas gestantes? Então, primeiro, fator extremamente importante, aquela que tem hipertensão arterial crônica. Ela já é hipertensa. Antes dela engravidar, ela já é hipertensa. E engravidou. Aí, poxa, mas ela é hipertensa e ela vai desenvolver um quadro de hipertensão? Sim. Em cima da hipertensão, ela tem a pré-eclâmpsia, que é uma piora tremenda da hipertensão que ela tem de base. Então, a hipertensão crônica, as diabéticas, as nefropatas, que têm doença renal, né? As mulheres que têm doenças autoimunes, então, por exemplo, a mulher que tem lúpus, a mulher que tem trombofilia, a mais importante é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, as gestações múltiplas. O que é gestação múltipla? A gestação de gêmeos, né? E as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia na gestação anterior. Então, eu já tive a minha primeira gestação pré-eclâmpsia, eu vou ter de novo. Então, essas são extremamente sempre vai ter de novo? Quase sempre, o risco é muito grande. E aí, esses são os chamados fatores maiores de risco, mas tem os fatores moderados. Quais são eles? Primeira gestação, então a minha primeira gravidez,
essa grávida tem mais chance do que aquela mulher que já teve 3 filhos. Uhum. Se ela tiver um IMC acima de 30, então se ela tiver sobrepeso, Obesidade. né? As afrodescendentes, né? As mulheres que têm a cor parda ou preta, né? Elas têm uma incidência maior. Aquelas que têm antecedentes familiares de pré-eclâmpsia. Então, aquilo que eu falei, se a mãe teve pré-eclâmpsia, se a irmã teve pré-eclâmpsia, essa mulher tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Se ela teve gestação anterior, em que o nenê não cresceu adequadamente, teve restrição de crescimento, ou teve um óbito de causa inexplicada, e ainda aquelas gestantes que fizeram tratamento para engravidar, técnica de reprodução assistida, fizeram fertilização in vitro, essas mulheres também têm uma propensão maior a ter pré-eclâmpsia. E o que é muito importante, né? Extremamente importante, e eu queria aproveitar essa oportunidade para passar essa mensagem. Então, a mulher tem que ter essa informação de que se ela se enquadrar num desses fatores, né, ela tem mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia, e existem medidas para a gente minimizar esse risco. Né? E isso ela tem que conversar com o médico do pré-natal. Ela tem que chegar com essa informação. Olha, eu sei que faltou uma informação, se ela tiver mais de 35 anos. Sim, então, gestante idosa, a gente chama, né? Exatamente. Então, se eu tiver um fator maior ou 2 moderados, já é indicação de eu fazer a prevenção, que eu vou explicar como é. Então, se ela chega no pré-natal e fala, doutor, eu tenho 38 anos e minha primeira gestação. Eu sou diabética. Eu já tenho, se eu tiver, olha, 38 anos e primeira gestação, só isso já me coloca numa situação de risco. Sim. Então, eu sei que eu tenho que ter mais cuidado, porque eu tenho mais chance de ter pré-eclâmpsia. E quais são esses cuidados? Cuidado número 1, né? Suplementação com cálcio. O Ministério da Saúde, agora, a questão de 2 semanas, baixou uma portaria que todas as gestantes atendidas no Sul, aí são todas, não do SUS, né? Não são só as que têm fatores de risco. Todas deverão receber, a partir da 12ª semana de gestação, a suplementação com 1 grama de carbonato de cálcio. São 2 comprimidos de 500 miligramas de carbonato de cálcio. Com qual objetivo? Reduzir a incidência de pré-eclâmpsia. Então, suplementar a dieta com cálcio reduz pré-eclâmpsia. Segunda medida farmacológica extremamente importante, o uso da aspirina em baixa dose. O AS, 100 miligramas à noite, a partir de 12 semanas, 12 a 16 semanas, e vai até o parto. Então, cálcio e AS. E a terceira medida, atividade física. Mas tem que ser uma atividade física que, de fato... intensa. 140 minutos por dia de exercício moderado. Então, não adianta só caminhar, né? Tem que fazer, de fato, atividade física. Então, com essas 3 medidas, né, se reduz tanto a incidência, mas mais importante do que reduzir a incidência, se reduz a incidência de casos graves. Então, mesmo que a mulher venha desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia dela vai ser mais boazinha. Ela não vai ter que interromper a gestação com 26 semanas, ter um feto com um recém-nascido de 700 gramas, como aconteceu com a cantora, né? Então, ela consegue, no mínimo, se ela não impedir a pré-eclâmpsia, levar a gestação mais adiante. Ou seja, para todo mundo deve tomar cálcio? Agora, a população brasileira que se considera com baixa ingesta, isso é bem recente, isso tem 2 semanas, uma portaria do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde pode determinar isso no SUS, né? Toda gestante do SUS deverá receber a suplementação do cálcio. Isso passou para todas. E existe uma expectativa que o AS também venha a ser instituído para todas. Sim. Mas hoje ainda são só para essas mulheres de risco. Agora, Tedesco, a gente não falou a consequência do feto. O que acontece com esse neném quando ele nasce de uma mulher com pré-eclâmpsia? Então, é muito interessante a sua pergunta e muito importante a gente entender que a pré-eclâmpsia, a gente diz que é uma doença sistêmica. O que quer dizer sistêmica? Ela não acomete só um local do teu organismo, ela acomete o organismo materno como um todo. Então, ela acomete rim, ela acomete fígado, ela acomete pulmão, ela acomete cérebro e ela acomete a placenta. E, fundamentalmente, o que ela faz nesses órgãos, ela compromete a circulação. Ela faz você formar trombos, né? Então você não consegue mandar oxigênio para esses locais, né? E isso acontece também na placenta. A placenta, né, ela é o órgão que alimenta e oxigena o nenê, né? Então, dentro do útero, o pulmão não funciona e o intestino não funciona, né? O nenê, ele se
alimenta e ele respira através da placenta. Então, se você tem uma doença que lesa a placenta, que leva à formação de trombos, de infartos placentários, você compromete essa função placentária, tanto de oxigenação como de nutrição. Então, você imagina, se você tem um nenê que você teve um parto e você não amamenta esse nenê, o que vai acontecer? Ele não vai crescer, né? Então, ele fica desnutrido. A mesma coisa acontece com o nenê da mãe com pré-eclâmpsia, ele fica desnutrido dentro do útero. Ele não cresce e, além de não crescer, ele não recebe oxigênio. Ele vai a óbito, né? Por isso que você tem que interromper a gestação, como você não tem, como eu disse, um tratamento para pré-eclâmpsia. Bom, se a gente mantiver a gestação, vai ser pior para ele. Ele vai morrer, né? Ou a mãe vai morrer. E aí a gente acaba tendo que interromper a gestação. Soluções, aí antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente está falando de inteligência artificial. O que você acha que vai surgir na próxima década sobre esse assunto? Bom, todo mundo diz o seguinte, que o dia que descobrirem, né, ou uma prevenção eficaz, ou de fato um tratamento para a pré-eclâmpsia, né, vai ser prêmio Nobel da medicina, com certeza, não há a menor dúvida, porque vai poupar aí milhões de vidas, né? Hoje, né, o que existe de mais avançado assim, em relação à pesquisa, se identificou um chamado biomarcador, uma substância que é uma substância procoagulante. O que ela faz? Ela aumenta a coagulação, só que quando o sangue está ainda circulando dentro, né, dos vasos. E por isso que ela forma esses trombos. Trombos é uma massa que obstrui o vaso, né? Ele entope o vaso, né? E essa substância, né, esse procoagulante é chamado de Soli-Bonflite, e já se estabeleceu que a mulher com pré-eclâmpsia tem um aumento muito grande. E aí tem trabalhos já, né, na Alemanha está se desenvolvendo, eles fazem como se fosse uma lavagem, uma filtragem do sangue da mulher com pré-eclâmpsia e tiram esse Soli-Bonflite. Entendi. E aí, se você tira, você consegue levar a gestação adiante, porque você para de entupir os vasos, entendeu? Então, hoje, o que existe de mais avançado em relação à linha de pesquisa é isso, mas com certeza é uma das doenças que é mais estudada no mundo, né? Tem muitas frentes de pesquisas diferentes, né? Tanto para prevenção como para tratamento. E a expectativa é muito grande que venha a surgir aí, em tempos de inteligência artificial, alguma solução aí que seja efetivamente um sucesso, né, para tratar as mulheres com pré-eclâmpsia. Agora, eu vou falar, para finalizar aqui, eu vou falar quando a gente engravida, eu acho que a partir do momento que a gente está gestando, a gente se sente culpada, né? Então eu imagino como essas mães devem se sentir culpadas, e na verdade, com tudo isso que a gente conversou aqui, elas não têm culpa de nada, né? Então, assim, como é que elas estão... Que suporte emocional a gente pode dar para essa mãe? Tanto durante a gestação ou depois da gestação. Porque não foi o que ela comeu, não foi o que ela bebeu, não foi o que ela fez, não foi. Ela tinha uma predisposição genética e... né? E por sorte, não, o azar, como a gente chamar, aconteceu a pré-eclâmpsia, né? Então, como é que a gente pode tratar essa mãe para tirar essa culpa, né? De falar, olha, mãe, vamos seguir bem aqui, vamos seguir adiante e, né? Sem dúvida, é muito, muito boa a tua colocação também. Ela é vítima na história. Sim. Ela é doente na história. Ela não é a causadora do problema, ela é vítima. E o que precisa é ela ser assistida e acolhida oportunamente, adequadamente, né? Porque é muito importante que a gente entenda o seguinte: a pré-eclâmpsia existe, está aí, né? É um risco, né, que existe, mas com tratamento adequado, né, no momento certo, o resultado é muito bom. Então, a ideia não é desencorajar as mulheres. A terem filhos, olha, né? Nossa, não tenha mais filhos, né? Porque senão você vai ter pré-eclâmpsia, vai morrer. Não é isso. Vai morrer aquela que não se cuida, aquela que não faz pré-natal adequadamente, aquela que não segue a orientação do médico, que não toma as medidas preventivas, entendeu? Então, só para exemplificar, né? Enquanto a gente coloca aqui a nossa incidência de
na região dos países subdesenvolvidos até 7%, você pegar os países ricos, né, a incidência é menos de 0,5%, menos até do que isso, depende do país. Ou seja, o acesso ao pré-natal ajuda bastante. Sem né? dúvida. Então, ter se a grávida tiver esse compromisso, essa responsabilidade de saber, não, é uma situação especial e que precisa do meu cuidado, precisa da minha participação, o resultado vai muito bem, né? Então, o importante é isso, não é desencorajar, é entender que existe, tem como a gente minimizar, prevenir, né, tratar, ou não curar, mas pelo menos fazer com que o resultado Menos seja sequela, satisfatório, né? E o que vale dizer é ela ter essa informação para ela ficar alerta. Poxa vida, primeiro eu sou daquelas pacientes que eu preciso ter cuidado para evitar, preciso chamar a atenção do meu médico para isso. Né? Eu vi que se eu tiver diabetes, eu tenho que tomar precauções, porque eu tenho mais chance de ter pré-eclâmpsia. Né? Se eu for hipertenso, se eu já tive pré-eclâmpsia, minha mãe teve pré-eclâmpsia, minha irmã também teve, então eu tenho mais chance. Se eu sou hipertenso, eu tenho que ter esses cuidados. Então, primeira coisa é esse cuidado. Né? Além, obviamente, de um estilo de vida, de não fumar, de não beber, de tentar controlar o peso, não ser sedentário, isso é bom para tudo, vai ser bom também para a gravidez, né? Mas ficar e não deixar atenta... essa gravidez tardia, né? Que as mulheres têm feito isso com tanta naturalidade e na verdade não é natural, né? Não é. Né? Se achar que, é lógico, mudou um monte de coisas na vida da mulher, mas a questão biológica não mudou, Não. né? Então, apesar de muita coisa vir na frente da maternidade, a gravidez que vai sendo jogada para frente é de mais risco. Isso não tem como a gente mudar. Isso é da natureza, né, humana, da natureza da mulher. Então, sem dúvida, não deixar... com 40 anos eu vou engravidar. Vou pensar, né? Aumenta muito o risco dela ter pré-eclâmpsia, né? E ficar atenta aos sinais, né? Poxa, enchei demais, né? Poxa, o meu pé de repente inchou demais, meu olho inchou demais, né? Como é que eu posso saber que minha pressão subiu? Primeiro, eu posso não sentir nada, eu tenho que medir, mas eu posso ter sinais. Eu posso ter uma dor de cabeça, que habitualmente eu não tenho, geralmente ou na região aqui frontal ou na nuca, né, na região occipital. Eu posso ter alteração visual, turvação visual. Eu posso ter uma dor muito forte, muito intensa, que eu não estou habituado a ter no estômago. E são sinais que estão me mostrando, olha, sua pressão pode estar muito alta, vai checar a sua pressão. Então, a mulher deve ficar atenta a esses sinais, né? Beleza. Ricardo, quem quiser te encontrar, onde te acha ali no Instagram? Meu Instagram é Ricardo Porto Tedesco, tudo junto. Ricardo Porto Tedesco vai me achar ali. Então tá bom. Meninas, cuidem-se, façam sua prevenção antes de engravidarem, façam pré-natal seguro, responsável e fique aqui conosco, jj.com.br. Até mais.